Olá, concurseiros! Meu nome é Jardel Pereira e eu vim responder uma perguntinha aqui que vem em vários vídeos meus. Qual que é? Como que o Jardel consegue ensinar tantas matérias diferentes? E tem vários comentários lá que as pessoas conseguiram aprender de uma maneira mais simples, mais fácil e conseguiu absorver a matéria. Simples, eu utilizo 4 segredinhos aqui no canal. Para quem não sabe, uma das minhas especializações é neuroeducação. Eu tenho algumas delas, uma delas é a neuroeducação. A gente aprende nela como o cérebro funciona, como a gente adquire mais conhecimento, como o cérebro vai fixar esse conhecimento. E eu utilizo 4 segredinhos aqui no canal que eu vou começar a compartilhar com vocês. Segredo número 1, a prática mental. Isso eu utilizava lá na escola, lá na época de escola, quando eu fui aprender matemática. Geralmente, eu era muito preguiçoso. Eu não gostava de sentar na mesa para ficar escrevendo. E matemática a gente sabe que não consegue aprender só lendo, só vendo o que o outro fez, não é? A gente tem que fazer a continha, se não fazer, você não aprende. O que eu fazia? Eu olhava aquela continha, por exemplo, antigamente era 8ª série, hoje a gente chama de 9º ano. Naquela época ensinava delta, não é verdade? Quem lembra do delta? Quem lembra, digita aí pra mim, quem lembra do delta? Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Eu pegava uma equação do 2º grau grande, deitava na minha cama e tentava resolver toda na minha mente. Sim, isso é a prática mental. Isso é um tipo de estudo ativo que eu sempre venho falando aqui no canal. Existe o estudo passivo. O estudo passivo era o quê? Eu assisti o professor lá na sala de aula. Eu só estou assistindo, só estou absorvendo o que o professor está passando. Estudo ativo é você pegar, sentar na mesa e escrever. Você não é só escrever, não é copiar o que o outro fez. É você tentar resolver o problema sozinho. Eu fazia mais difícil ainda, que era deitar na cama, sem papel, sem caneta, sem lápis, nem nada. E minha meta era, vou resolver esse delta apenas com a minha mente. Aí eu imaginava, tá lá a equação do 2º grau lá, x ao quadrado menos 6x mais 7 é igual a zero. Uma equação do 2º grau que eu acabei de inventar agora. Aí imaginava, qual que é o que é o A? É o número que está antes do x ao quadrado. Se é x ao quadrado, não tem nenhum número antes, é 1. O que é B? É o número que está antes do x, que não tem quadrado. Ou seja, x ao quadrado, o que eu falei? Mais 6x? Tá. O B então é 6. E o que é C? É o número que não tem x, 7. Deu para compreender? Então na minha mente eu fazia. O que é a fórmula de delta? Delta de B ao quadrado, então é 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Tá vendo que eu não estou olhando em lugar nenhum? Apenas estou falando com vocês. Estou falando 4 vezes A. A eu sei que é 1. Vezes C, que é 7, né? Aí eu fazia 4 vezes 7. Depois somava tudo. Tirava a raiz de delta. Achava x', achava x 2 linhas. Para o menino lá no 9º ano, é muito difícil. É a primeira vez que você está tendo contato com a equação do 2º grau. Talvez para você, e já seja difícil hoje, já é adulto. Talvez para você seja fácil hoje, que você já fez várias vezes isso. Mas quem está vendo isso pela primeira vez é muito mais difícil. Mas eu treinei meu cérebro. Foi um estudo super ativo. Olha, estudo passivo, assistir o professor. Estudo ativo, você tenta fazer sozinho, mas você está olhando o exemplo do professor. Estudo super ativo. Aí eu compliquei mais ainda para o meu cérebro. Compliquei de uma maneira que eu tive que imaginar toda a situação da equação sem perder nenhum dos passos e conseguir achar o x', x2'. Foi uma maneira que eu descobri que minhas notas, mesmo eu não fazendo todo o dever de casa, mesmo não copiando a matéria do 4 anos, eu sempre fui preguiçoso. Lembra? As coisas são inventadas no mundo por causa dos preguiçosos. Alguém não quis fazer a coisa da maneira correta, inventou um atalho, inventou uma coisa. Então é assim que eu fazia lá na matemática e aprendi. Foi um estudo mental. O que eu faço aqui no direito? A mesma coisa. Quem assistiu aí minhas aulas, coloca aqui embaixo, aula para o IBGE sobre ética. Veja que eu li cada artigo de ética, um por um. Porém, quando eu estava lendo cada artigo, eu dava exemplos da vida real que não estava lendo na lei. Porque eu imaginava a situação. Tem um exemplo lá que eu lembro que eu dei, que falava assim, o servidor público não pode ir com roupa inadequada para o serviço, alguma coisa assim. Estava lá no Código de Ética. Aí o que eu fiz? Vou imaginar essa situação. Vamos imaginar todo o cenário, pessoas, cores, cheiros.
Quanto mais informação você dá no seu cérebro, quanto mais sua prática mental for, mais fixo vai ficar na sua mente. Nossa mente guarda muito emoções, tá? Quanto mais emoção você dá para cada artigo que você estiver lendo no direito, mais você vai decorar. Por exemplo, nesse de ética, qual que é o exemplo que eu te dei lá? Eu falei assim, eu estava chegando, eu imaginei lá, o cenário. O cenário seria um órgão público, onde tem uma fila lotada de gente, as pessoas já reclamando com a demora da fila, porque o servidor que era para atender, que era eu, já estava um pouco atrasado. Tá vendo que eu estou colocando cenário, estou colocando pessoas? Aí tem lá o José já comentando com a Maria que o Jardel ainda não chegou. Aí o Jardel chega lá de fio dental. Imagina só, o Jardel de 2 metros de altura, chegando lá no órgão público de fio dental para atender esse pessoal. Ao invés de acelerar, se eu cheguei atrasado, chegou mais um funcionário, era para acelerar o atendimento na fila. Acabei trazendo mais confusão, porque as pessoas começaram a comentar, lá que cara não poderia ter vindo de fio dental, vindo trabalhar no órgão público. É errado usar fio dental? Não, na praia. Mas é errado ser de fio dental, talvez numa igreja, num órgão público. Cada local tem um tipo de vestimenta que a gente vai utilizar, que é... Lembra quando a gente estudou moral e ética? Você não estudou? Olha, foi essa semana mesmo para ser uma aula de moral e ética. Moral, cada lugar tem uma. Moral é como se fosse o costume, cada um tem um costume. Ética que é universal. Então o costume, a moral daquele lugar é não ir de fio dental. O que eu trouxe com isso aqui? Trouxe um cenário, um órgão público, pessoas na filas, dei nome às pessoas. Eu imaginei uma coisa que não é comum acontecer. Por quê? Uma surpresa para o meu cérebro. Deu chegando no fio dental. Você não vai encontrar isso em livros. Quando chegar na hora dessa prova, cair uma questão lá de alguém sobre vestimenta, você vai lembrar de toda essa situação. Talvez você não vai lembrar de uma coisa ou de outra, mas você vai lembrar do principal, que não posso ir com roupa inadequada para aquele setor. Tá vendo? Traga a prática mental. Quanto mais emoções você trazer para cada artigo do seu texto, menos você vai ter que estudar, menos você vai ter que revisar, mais você vai lembrar na hora da sua prova. Outro exemplo que eu te dei, assista meu vídeo aqui, procura um canal. Você vai lá na aba de vídeos aqui no canal, tem lá uma lupinha, se você digitar lá, escreva lá, sistema de medidas. Eu inventei uma técnica lá de como da cagada. Tá? Se ficou curioso, assista lá que eu não vou ensinar cagada aqui não. A técnica da cagada, você consegue fazer o sistema de medida. A técnica da cagada, eu falo do Jardel indo no banheiro, enchendo o vaso. Ou seja, eu consegui trazer emoções ruins ou boas. Eu consigo decorar. Eu nunca vou esquecer a regra da cagada. Eu nunca vou esquecer como transformar hectômetro em metro, em quilômetro. Por quê? Eu trouxe emoções para minha cabeça. Isso eu utilizo muito aqui no canal, tá? Eu sempre venho trazendo emoções em tudo que eu faço aqui. Você pode olhar aqui que tem vídeos aqui que eu nem, por exemplo, contabilidade. Eu não tenho tanta assim, intimidade com a contabilidade, não. Mas eu tenho vídeo aqui no canal ensinando contabilidade, porque quando eu fui fazer aquele vídeo, eu selecionei as questões, eu estudei sobre aquelas questões, eu trouxe todas as emoções que eu podia fazer antes de gravar o vídeo, para quando chegasse no vídeo, eu lembrar de toda aquela matéria. É assim que eu faço. Coisas, por exemplo, eu não erro mais questões de português. Você pode olhar que eu invento meus próprios macetes mentalmente. E já trago aqui para você. Na hora que eu vou gravar o vídeo, só tem questão aqui na minha frente. Não tem resposta, não tem gabarito, não tem nada. Mas eu nunca mais vou errar crase. Por quê? Eu inventei uma técnica lá do boi. Então, inventa a sua própria técnica. Inventa seus próprios macetes. Utilize seu cérebro. Lembra, o cérebro é a maior e melhor máquina inventada de todos os tempos. Não tem computador, não tem celular, não tem nada que processa mais informações que o seu próprio cérebro. Utilize ele da forma correta. Tá legal? Então já aprendeu aqui no primeiro passo, dos 4, o primeiro seria a nossa prática mental. Com ela, eu já falei, é uma
um estudo super ativo. Nunca mais você vai errar nada na sua prova, tá? Vamos para o segundo passo? Nossa segunda dica aqui seria ensinar alguém, principalmente a você. Por que eu falo ensinar alguém? Quando você lê um capítulo lá do sua apostila, do seu PDF, do seu livro, ou até mesmo assistir uma aula sobre um determinado tópico do seu edital, o que você tem que fazer? Não adianta você fazer o resumo copiando o que está na sua apostila, no seu livro, ou copiando o que o professor falou. Isto aí, eu já vi. Eu conheço uma amiga minha que ela foi mostrar uma vez a apostila que ela fez, ela copiou frase por frase que o professor falou na aula. Isto não adianta nada para você. O que você tem que fazer? Ensinar alguém assim. O que o professor falou? O que eu lembro que ele falou? Sobre o que ele está falando? Ah, ele está falando, eu estou estudando para o INSS, estudei previdenciário, e ele está falando sobre os 5 segurados. Será que eu lembro quem são os 5 segurados? Deixa eu gravar isso. Pega o seu celular, todo celular tem lá gravador de voz. Se você não quer aparecer na câmera, eu te aconselho a aparecer. Você não vai mostrar para ninguém mesmo, só para você, na verdade. Mas se você quiser também mandar o áudio no WhatsApp para ver se alguém entendeu, melhor ainda. Você grava o áudio, você fala, quem são os 5 segurados? Ah, eu sei que o primeiro segurado é um empregado, o segundo segurado é o empregado doméstico. Eu sei que o terceiro segurado é o segurado especial. Eu sei que o quarto segurado é o trabalhador avulso. Eu sei que ainda tem o segurado contribuinte individual. Eu sei, já falei os 5, mas eu sei que além desses 5, alguém pode contribuir facultativamente. Por que já Deus sabe direito previdenciário? É formado em direito? Não, sou formado em matemática. Mas eu sei tudo isso aqui, porque quando eu fui estudar isso aqui, eu fiz a técnica número 1. Tá vendo? Usei o estudo mental, eu nunca mais erro. Consigo te dar um exemplo sobre cada um desses 5 segurados. Tá? O empregado, aquela pessoa que trabalha, que onerosamente recebe dinheiro, tem os dias fixos de trabalhar, tem subordinação, trabalho não eventual, ou seja, tem trabalho durante não é assim trabalho quando ele quer, tem aquela eventualidade. Tá vendo? Eu sei do empregado, eu sei do o empregado doméstico, eu sei que o empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha para uma única família, que trabalha sem obter lucro. Estou dando exemplos para vocês sobre cada um segurado especial, que trabalha na zona rural, que tem 4 módulos fiscais. Vocês sabem fazer isso? Tá vendo que eu não estou lendo em lugar nenhum? Estou tirando tudo da minha mente? Então, se você conseguir fazer isso sem com as palavrinhas do professor, sem ser com as palavrinhas que está na apostila, e de um jeito que uma pessoa que nunca viu o previdenciário consiga entender, essa é a parte mais importante, tá? Porque não adianta você decorar juridiquês, não adianta você guardar o vocabulário do professor. Você tem que guardar o vocabulário seu normal. Para chegar na sua prova, o seu cérebro conseguir codificar e te mostrar a resposta. Muitas vezes a gente vê uma questão na hora da prova e não consegue entender, não consegue marcar a resposta, mesmo sabendo a resposta, que você guardou o juridiquês, a questão da prova, fez um probleminha lá da vida real e você não soube apenas codificar para a vida real. Mas se você tivesse guardado na sua mente a sua palavrinha, do seu jeito de falar, da sua maneira, do seu costume de falar, você teria guardado muito mais vezes. Você pode olhar aqui no meu canal aqui, que o português falado meu não é o escrito. Geralmente eu falo o ai, eu falo o se. Isso é sem querer. Por quê? É o que aqui em Minas, é o que eu estou ouvindo. É a minha cultura aqui de Minas. Então é isso que você tem que guardar na hora que você vai ensinar para alguém. Tá? Então grave sua voz, grave um vídeo, mande para alguém e pergunta, você entendeu? Faça perguntas para a pessoa para ver se ela realmente entendeu. Que muito amigo seu vai falar assim, entendi tudo, ficou muito bom. Tá, mas nem sempre ficou bom, é que só quer te agradar, tá? Manda para a pessoa certa e faça a pergunta, ver se ela entendeu mesmo. Tá? Então sempre esteja ensinando alguém. Sempre grave, e sempre grave da maneira mais simples possível para alguma pessoa que não sabe nada da matéria entender. Tá vendo que essa é uma técnica que eu uso bastante aqui no canal? Eu tô dando aula de tudo. De previdenciário, também que eu sei previdenciário, matemática, português, contabilidade, aula de conhecimentos bancários. Tá vendo que dá para você aprender de tudo? As pessoas falam assim, quem de exato só aprende de exato. Quem de humanos só aprende de humanos. Não vem com isso pro meu lado, não. Eu tô dando aula de conhecimento bancário, previdenciário, de português, mas também tô dando aula de matemática, física, contabilidade,
Eu tenho pós-graduação, por exemplo, na FMG eu tenho pós-graduação lá na Faculdade de Letras de Inglês, mas eu tenho graduação em Matemática, eu também tenho formação em Técnica Informática, eu tenho várias formações em várias áreas. Você consegue aprender em várias áreas. Não se limite falando assim, sou de exatas. Você está se limitando. Sou de humanos. Você está se limitando. Não. Você não aprendeu a estudar ainda. Faça essas duas dicas que eu já te dei até agora, que você já vai estar em outro nível. A maioria dos estudantes não faz isso. E eu te garanto, quem faz isso, fica nos primeiros colocados. Tá certo? Vamos para a nossa terceira dica? Vamos lá. Nossa terceira dica de hoje é prática. A primeira dica eu falei um estudo superativo. A segunda dica eu falei ensine alguém. Agora é praticar isso como se fosse na prova. Que não adianta nada eu saber toda a teoria que eu fiz na minha mente, eu saber ensinar toda a pessoa a teoria se eu não sei responder questão. Responder questão é diferente de saber teoria. Não saber teoria, você também não responde questão. Um está super interligado à outra. O que você tem que fazer então? Pegar várias questões de várias bancas, porque isso eu estou falando para quem está estudando pré-edital. Não é aquele estudo pós-edital. No pré-edital, você vai pegando várias bancas sobre aquele assunto, sobre cada tópico do edital passado. O que vai cair em português? Vai cair crase. Então você vai selecionar nesse site de questões aí, crase, e vai responder aqui um monte de questões de crase. Tá? Se você vai estudar lá concordância verbal, vai fazer um monte de questão de concordância verbal. Você sabe como que a banca põe sua pegadinha. Pós-edital, questão só dessa banca. Por quê? Aí você vai saber. O português da FCC é diferente da Sebrácio. Mesmo porque a Sebrácio vai certo e errado, a FCC é múltipla escolha. As pegadinhas das questões de certo e errado é de um jeito, as pegadinhas da questão de múltipla escolha é de outro. E até as bancas de múltipla escolha tem diferença. Tem banca que vai cobrar crase, tem banca que nunca vai cobrar crase. Tá? Então você tem que saber. Tem banca que a pegadinha, por exemplo, estava resolvendo essa semana de uma banca que a crase dela, ela nunca perguntava, eu acho que era da CESP mesmo, ela nunca pergunta assim, geralmente as bancas te dão uma frase e pergunta, tem acento, tem crase nesse A? Essa banca nunca, nenhuma das questões dela perguntou se tem ou não tem crase. Todas as questões dela, ela era baseada na crase facultativa. As pessoas erram crase facultativa. Todas. Mesmo quando não estava escrito no enunciado, todas as questões eram crase facultativa. Então, sabendo disso, eu ia estudar apenas crase facultativa. Então, fazer questão é muito importante. E existem alguns passos. Tem aquela questão que você faz. Você acabou de assistir sua videoaula, acabou de ler seu PDF. Você faz questão daquele assunto, para você fixar mais aquele assunto. Por quê? Você teve um estudo passivo assistindo a aula, passivo lendo seu PDF. Agora você vai fazer um estudo ativo, fazendo questão sobre aquele tema. Você está apenas fixando a matéria. Porém, se você acertar a maioria das questões, você acabou de ver a matéria. O que você tem que fazer depois? Daqui a algumas semanas, você tem que fazer revisão dessa matéria. Aí você vai fazer outras questões, aí você vai estar errando um pouquinho mais. É porque você desaprendeu a matéria? Não, você deu um tempo de esquecimento. Mas você fazendo revisão periodicamente, você vai estar sempre lembrando a matéria e não vai esquecer ela mais e vai estar acertando sempre mais questões. Tá? Então tem aqui a questão que você faz logo após terminar a matéria, tem a questão que você faz daqui uma semana, daqui 2 semanas, no mesmo assunto. E existe também simulados. O que é simulado? Simulado é simular que nem a prova. Muito importante você fazer. Lembrando, quem está fazendo INSS já tem um simulado gratuito aqui no canal para você fazer. 120 questões que nem a prova. Você faça um simulado igual a prova. Se a prova é 3 horas, você vai ficar 3 horas sem celular, sem ninguém te perturbando, fazendo a prova. Se não deu para você fazer com o mesmo tanto de questões sendo a prova. Vamos lá, você não conseguiu fazer o simulado no tempo da prova, você tem que aprender a chutar em casa também, testar essas técnicas do chute, ver se funciona ou se não funciona, tá? Vamos para a nossa última dica agora. A última dica é analisar as questões da banca. Não adianta só responder questões, já viu? Tem que responder questões? Sim, mas você tem que analisar. Por exemplo, o que eu faço muito aqui no canal? Tal vídeo, tal banca, ainda funciona aquele negócio de exclusivamente, jamais, nunca, sempre. As alternativas vão estar erradas. Uma determinada banca, isso não funciona mais.
Você tem que saber se isso funciona ou se não funciona. A prova do INSS 2000, a última prova do INSS, eu corrigi a prova de informática lá, com apenas 1 minuto, todas as questões, corrigi. Tinha que saber informática? Não. Com apenas técnicas de como a banca coloca a sua questão errada, eu ensinei lá naquele vídeo. Então, naquele vídeo, eu ensinei os macetes de como acertar sem saber informática. Faço isso muito com a Quadrix também, Banca Quadrix. Assista meu vídeo aqui, procura Informática da Banca Quadrix, Super Revisão de Informática da Quadrix. Peguei vários tópicos da Quadrix e resolvi estar com macetes. Então, dá para resolver. Se você estudar essa banca, pega a questão, pode olhar a resposta, pode direto para a resposta. Não é para você aprender aquela matéria. Você vai direto na resposta e olha. Geralmente, o site de questões, alguém já respondeu a questão lá. Olha, por que a alternativa A está errada? Por que a B está errada? Por que a C está certa? Tá? E olha, aí você vai marcando lá, tinha tal palavrinha e tal. Essa palavrinha vem se repetir nas outras questões. Essa questão coloca muito prefixo antes. Coloca um in, para não deixar ela errado? Não. Essa banca copia e cola o artigo e muda uma palavrinha. Essa banca é aquela que copia o artigo igualzinho, mas esse artigo tem um número. Ela só vai trocar só que número, para quem decorou o artigo achar que está certo. Como que é a pegadinha dessa banca? Dá para resolver com macete, igual a técnica do pode ou não pode que eu ensinei para a banca Zebrasp? Ou seja, então cada banca tem o seu detalhe. Vai estudando o que ela coloca, vai estudando. Ou seja, esse é um estudo que você vai ter que imaginar. Você vai ter que usar as 3 dicas passadas. Você vai ter que imaginar bastante coisa. O que a banca está fazendo ali? Você vai ter que ensinar para você mesmo. Você que sempre está guardando isso. Você vai ter que fazer muitas questões para você achar essa lógica dessa banca. Tá? Você tem que estudar também o gabarito, que eu já mostrei aqui no canal, que é muito importante. Cada banca organiza seu gabarito de uma maneira diferente. Banca Zebrasp, ó, a cada 5 alternativas, ou é 2 certas e 3 erradas, ou 2 erradas e 3 certas. De 5 em 5, vai repetindo isso. Tem a banca IBFC, a cada 5 questões, tem o ABCD. Ó, vai ter assim, B, C, A. Ou seja, vai ter ele misturado, mas vai ter o ABCD nas 5 questões e repetir. Por exemplo, vai ter 2B ou 2C. Na próxima 5 vai ter o ABCD de novo. Isso vai te ajudar na hora de marcar a questão que você não sabe na hora da prova. Já quando tem uma questão lá que você não sabe, ou você está em dúvida entre 2 alternativas, aí você olha lá, o seu grupo de 5 questões, já saiu A, já saiu B, já saiu C? Então, nessa questão que você está com dúvida, você não vai marcar nem A, nem B, nem C para essa banca IBFC. Então, cada banca tem a sua característica de deixar a sua questão certa e errada e sua característica de montar o seu gabarito. Tá? Sabendo isso, encaixou. Sabendo isso, você nunca mais erra a questão. Sabendo isso, você vira uma potência no seu estudo. Mas se você quer pegar um atalho e já saber isso tudo, para a Banca Quadrix ou INSS, que são as 2 bancas que eu tenho curso aqui no canal, eu já ensino isso tudo mastigado para você. Por exemplo, na Banca Quadrix, já tem lá vídeo condicional de direito administrativo. Atualidades, como responder todas as questões de atualidades, que eu já peguei o macete da banca, sem precisar ver nada de atualidades. De informática também é uma coisa, de ética também é uma coisa, para Quadrix. Quem quer fazer o concurso no INSS, eu estou fazendo isso agora, a turma está aberta, estou postando um vídeo toda semana lá no nosso curso, de como acertar as questões de constitucional, de administrativo, de ética. Eu estou colocando lá 100 questões inéditas que eu fiz imaginando as coisas, igual eu falei a técnica número 1, as questões inéditas. Em vez de pegar só a questão da Zebrasp, eu estou pegando ela e floreando, colocando cenários, colocando pessoas, colocando nomes para as lógicas que as pessoas trabalham. Ou seja, estou tentando fixar na sua mente. Quem quer mastigado, nosso curso está no link aqui na descrição. Ah, mas se você também gosta de curso de material impresso, tem links na descrição de vários materiais para o INSS também. 600 questões só de previdenciários, de diversas bancas aqui. Questão certo e errado, questão de múltipla escolha, tudo atualizado, as questões recentes. E aqui, aqui tudo comentado. O daqui já não está comentado não, mas são 490 questões de toda a matéria do INSS, tá? Então, tudo aqui para vocês, estou trazendo tudo para te ajudar. E outra, esses livros aqui, quem colocar lá o cupom NOMAD10 vai ganhar lá desconto no site também, que esses livros não de minha autoria, mas são excelentes, por isso que eu já adquiri os meus aqui, e estou passando para vocês que tudo que eu adquiro, eu vejo que é bom,
eu venho cá e trago para vocês. Tá combinado? Quando eu vejo uma coisa ruim, nem trago fora, nem comento, nem nada. Se eu acho que é bom, eu trago aqui para vocês. E quem quiser o meu curso de questões comentadas para o INSS, com questões inéditas, questão da acesso, tá? Tá tudo no link na descrição. Então, até o nosso próximo vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui, deixa um comentário. Eu quero saber a sua opinião. O que esse canal está te ajudando? Se não está te ajudando? O que você quer ver aqui no canal, tá? Bons estudos, até a nossa próxima aula.